Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elias de Souza. Esse é o nosso canal, Teologia Original. Tudo bem, pessoal? Hoje iremos dar início ao assunto decifrando a criação, tá? Vamos falar aí da criação, de como Deus criou o mundo, como Deus nos formou, como tudo começou, tá? A gente tem recebido bastante pedidos para falarmos sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, é riquíssimo em conteúdos, riquíssimo em questões, em dúvidas, em perguntas, e rico também em várias interpretações, tem várias linhas de raciocínio sobre a criação, não é? São várias, é diversos, é riquíssimo. Mas nós acreditamos na criação 100% feita através de Deus, né? Pela sua palavra. Nós já estudamos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, não é? Então, essa aqui é a nossa base, porque nós cremos em Deus, nós cremos que Ele mantém tudo isso, né? Ele nos sustenta, Ele quem criou todas as coisas. Então, vamos seguir com o assunto aí, tá bom? E você vai interagir bastante conosco, tá bom? Nesse assunto. Não poderá ser só esse vídeo com esse assunto, porque ele é muito amplo, tá? É muito rico, mas será um prazer, é enorme a honra, o orgulho de estar aqui conversando com você sobre essa questão, muito rica, tá? Muito bom. Continue conosco, vamos lá na vinheta lá. Bereshit bara Elohim et ha-shamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início de tudo. Deus, ele criou os céus e a terra. Aqui é o princípio de tudo. É igual quando a gente quer construir uma casa, um prédio, seja lá qual tipo de construção for, você precisa de um terreno. Deus, ele preparou o terreno. Primeiro ele criou os céus e a terra. Simples, mas de forma, claro, sobrenatural. Porque Deus, na sua eternidade, no seu poder, na sua glória, ele sim, ele traz à existência o que não existe. Ele, com a sua palavra, ele fez tudo, ele formou tudo, criou tudo com a sua palavra. Mas na frente a gente vai ver o que ele fez sem usar a palavra. Aí ele pôs a mão. Mais na frente nós iremos falar isso. Então, aqui é a base de tudo. Gênesis capítulo 1. É onde se inicia tudo. Gênesis, a palavra derivada na pronúncia grega Gênesis, que dependendo do contexto vai querer dizer que é genealogia, pode dizer que é nascimento e pode dizer que é história das origens. Gênesis. Genésios. Porque é a palavra que foi traduzida do hebraico para o grego, lá na Septuaginta. É um outro tema que nós iremos gravar. Vamos falar sobre a primeira tradução da Torá, do Taná. A primeira tradução da Torá para o grego foi em 285 a.C. É conhecida como Septuaginta. Eu vou entrar mais em detalhe no vídeo que nós faremos sobre essa explicação. Então, Deus
ele veio e criou todas as coisas através da sua palavra. Ele começou aqui então criando os céus e a terra. Nós acreditamos que há esse espaço. Deus, ele não criou os céus e a terra e em seguida criou todas as coisas na mesma sequência, no mesmo tempo. Ou, vamos dizer, como nós vemos ali assim, na mesma semana. Não. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Gênesis é revelação. Gênesis, ele é cheio de enigmas. Ele não é literal. Eu dizer para você que isso aqui eis ali uma xícara. E você chegar e olhar e realmente é uma xícara. Então, o livro do Gênesis, ele não é literal. Então não dá para você chegar e ler o que ali é azul e é azul. Ler o que é X e é X. Nem sempre é assim. Porque ele não é ao pé da letra como está. Gênesis foi uma revelação. O livro do Gênesis, quem escreveu o livro do Gênesis? Moisés. Em que ano que Moisés estava? Pela contagem progressiva, desde o primeiro ser humano, pela contagem progressiva, Moisés estava, nesse momento em que Moisés chega no deserto com Israel, era 2554. 2554. Pelo nosso calendário, o calendário gregoriano, que é o calendário de Roma, que eu já fiz um vídeo explicando sobre o nosso calendário, que já foi zerado várias vezes. Pelo calendário de Roma, Moisés, ele viveu, que no caso de Cristo para trás, no caso é antes de Cristo, Moisés viveu entre 1400 e 1500. O ministério de Moisés, a vida de Moisés, foi entre 1400 e 1500. Não se esquecendo que ele viveu 120 anos. 40 anos. Com 40 anos ele fugiu para o deserto, lá do Egito. Ele estava no Egito, foi criado lá, fugiu para o deserto com 40 anos. Ficou 40 anos no deserto, formou família. Com 80 anos, agora mais 40. Com 80 anos, ele recebeu o chamado. É quando ele teve ali um encontro com Deus, lá da sarça ardente. Ele cuidando dos animais, do seu sogro, quando ele viu a sarça ardente e ele teve um encontro com Deus. Deus foi, falou com ele, se revelou para ele e o chamou para aquela missão, tirar o povo de Israel do Egito. Aí foram mais 40 anos, 80. Aí o ministério dele foram mais 40 anos. Toda a trajetória de Moisés com Israel no ministério durou 40 anos. Com 120 anos, Deus tomou Moisés para si. Então, o Gênesis, ele foi uma revelação de Deus para Moisés. Moisés não estava lá na criação. Moisés não estava lá quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus fez surgir as árvores, quando ele criou os animais, quando Deus estava ali formando o primeiro ser humano. Moisés não estava lá narrando, escrevendo tudo o que Deus estava fazendo, não. Moisés, ele veio surgir 2500 anos à frente. Por isso, Gênesis
é revelação. Deus revelou, falou com Moisés, para você ver o grau de intimidade em que o ser humano pode ter com Deus. Tem muitas coisas. Deus é muito grande. Deus é muito grande. Ele é maravilhoso. Nós somos muito pequeninos. Nossa mente, a nossa fé para com Deus, ela é muito pequena. Nós somos muito mesquinhos. Deus, Ele tem muito a se revelar. Ele quer. Sempre Deus quis se revelar para o ser humano. Sempre. Não é só para aquele lá do passado, não. Não é só para Moisés, aqui para o apóstolo Paulo, para João, lá na ilha de Patmos. Não é só para ele, não. Não. Deus, Ele quer se revelar para você hoje. Deus, Ele sempre quis ser conhecido. Deus, Ele várias vezes, Ele criou situações para se revelar. Para que na vida de algum ser humano, em alguma situação que foi gerada, Ele se revelar. Mostrar para a humanidade a sua glória, o seu poderio, o seu cuidado para conosco. Sempre. Uma das coisas que eu também... Eu tenho uma coisa assim particular comigo, mas não estou sozinho não. Tem algumas outras pessoas também que pensam dessa forma. Eu não gosto desta expressão que tem na tradução para nós, para o português, que diz assim, no versículo 2, a terra, entretanto, era sem forma. Em outras versões vai estar assim, estava sem forma e vazia. Eu não gosto dessa expressão, estava ou era sem forma. No caso, era sem forma e vazia. Ela estava. No caso, porque era sem forma e vazia. Você está dizendo que é uma coisa o era vem do ser. E o ser é totalmente diferente de estar. Se hoje eu não estiver bem de saúde, hoje eu estou doente. Eu não sou doente. Eu estou doente, mas logo ficarei curado e não estarei mais doente. Você vê a diferença de ser e estar? Então, tem versões que está escrito, e a terra era sem forma e vazia. É meio chato, porque você está tirando a perfeição de uma coisa que Deus fez. Deus não faz nada imperfeito. Nós que destruímos. Nós que fazemos o caos nas coisas. Nós, seres humanos. Agora Deus não. Deus não faz nada imperfeito. A terra, naquele momento, estava sem forma e vazia. Então, o início das coisas, a gente crê nessa linha de raciocínio. Deus criou os céus e a terra. Nós acreditamos que também nesse período Ele criou todos os luminares, né? Aqui no texto, uma das curiosidades, que o texto ele não fala sol, não fala lua, porque quem estava escrevendo aqui era Moisés, não é? Moisés estava vindo do Egito. No Egito, eles sempre adoraram. Para eles, quem eles tinham como Deus, o Deus maior para eles, na crença deles, era o sol. Então, ele não podia escrever um texto e colocar sol. Ele pensou assim, não vou colocar sol, não vou colocar lua, estrela e outras coisas mais, por exemplo, um exemplo, né? Claro. Mas
Então, por isso que ele não usou esses nomes. Então, ele usa os luminares, né? Criou a luz, a luz maior e várias outras palavras para não dizer sol e nem dizer lua. Porque os egípcios, eles adoravam várias coisas. Eles tinham vários deuses. A Rã era um dos personagens que eles tinham veneração na natureza. O rio Nilo. Por isso que Deus usou todas essas coisas para transformar em maldição para eles. Naquelas pragas, Deus usou todos esses componentes para que se tornasse um mal para eles. O rio Nilo também era um Deus para eles. O que Deus fez? Fez transformar em sangue. O sol é o Deus maior para eles. Deus fez acontecer uma maior escuridão. Houve talvez o maior dos eclipses entre as pragas. Uma delas foi a escuridão. Teve a praga das rãs e várias outras coisas. Então, tudo tem uma lógica. Tudo tem um sentido nas coisas. Tudo. Então, as coisas, tudo se encaixam, não é? Tudo tem explicação. É só a gente estudar, a gente ir nas fontes, a gente ir no idioma, a gente ir na cultura, e a gente vai entender, não é? É gostoso, né, o trabalho, é gostoso estudar, é gostoso a gente estudar e se aprofundar no conhecimento do que a gente mais gosta, não é? É uma satisfação, não é? Então, é isso aí, gente. O Gênesis, então, é a revelação do começo de todas as coisas. Deus revelou para Moisés como ele criou todas as coisas. Então Deus, ele veio e criou os céus e a terra. Aí eu acredito sim que ele criou o sol, a lua e colocou tudo ali, mas até o momento em que ele chegou e para agora então criar o primeiro ser humano, aí ali criar aqueles animais para que o Adão ele desse o nome aos animais, para que aqueles animais fossem, para que ele cuidasse, e os animais serviriam de alimento também para eles em relação ali a leite, não é? Várias coisas, como nós sabemos hoje. Então, até isso acontecer, houve um espaço de tempo. Houve um espaço de tempo até que Deus, então, depois de criar tudo aquilo, veio e formou o primeiro ser humano. Houve um grande espaço de tempo. Uma das evidências são os fósseis que os arqueólogos encontram as ossadas de dinossauro. Nós acreditamos que não existe evidência de que os dinossauros conviveram com o ser humano. Aí voltando lá no ponto onde eu falei, a terra, como o texto, né, no texto bíblico, no português diz, a terra era sem forma e vazia. Não, ela estava sem forma e vazia. Por quê que a terra estava sem forma e vazia? Aconteceu alguma coisa, não é? Deus não criou, Deus não formou os céus e a terra assim sem forma, toda deformada. Deus não ia fazer uma coisa imperfeita, já com defeito. Não é? Então aconteceu alguma coisa, não é? Você pensa junto comigo? Vamos lá? Então aconteceu alguma coisa, não é? A gente hoje, a gente fica sabendo de grandes meteoros que podem, às vezes,
está vindo na direção do planeta Terra e a ciência, os estudiosos, eles falam da probabilidade em que tal meteoro colidindo com o nosso planeta, o estrago que pode fazer. E aí? Pode ter havido um grande meteoro, pode ter caído no planeta Terra, não é? E causou todo esse caos, esse estrago, essa deformação, não é? Os dinossauros, eles não conviveram com o ser humano. Nós não convivemos com o dinossauro, mas achamos grandes ossadas. E aí? É interessante, não é? É curioso, não é? Gera questões, né? Mas é intrigante. Então, quando Deus agora chega para então, e que no texto bíblico diz, e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Agora Deus, então, depois de provavelmente ter acontecido todo esse evento, que antes talvez tinha lá os dinossauros. Aí vamos dizer que foi um grande meteoro que veio e causou uma grande catástrofe no nosso planeta e todo ser vivo morreu. Agora, depois de todo esse acontecimento, Deus vem novamente ao nosso planeta e agora ele vai fazer uma grande reforma. Ele reforma e de início ele, antes de criar o restante das coisas, ele faz o quê? Ele cria e faz um jardim e planta lá no Éden. E ali ele coloca Adão e Eva, né? Ele coloca os dois primeiros seres humanos. Mas isso a gente vai falar lá na frente. Mas é só para trazer aí o seu raciocínio. Tá gostando? É bonito o assunto? Muito interessante, né? Por isso que eu te falei, é muito rico o assunto. Ele é muito rico. Em várias situações, rico em várias coisas, não é? Bom, a gente vai continuar em um outro vídeo, tá bom? Para que esse vídeo não fique tão longo. Obrigado por ter ficado até aqui com o seu amigo Elias de Souza, tá bom? Fique com Deus, que o Eterno te abençoe. Um abraço, gente. Tudo de bom.